A interpretação de texto é o elemento-chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de certas situações do dia a dia. Além de uma leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e conhecer corretamente um texto é ter o domínio da língua. E mesmo dominando a língua, é muito importante ter um dicionário por perto. Isso porque ninguém conhece o significado de todas as palavras e é muito difícil interpretar um texto desconhecendo certos termos. Agora, o mais importante: leia. Somente a prática da leitura facilitará a sua capacidade de compreensão e interpretação dos textos. Então, aqui vai algumas dicas de como ler um texto em uma língua que eu não domino. Primeiro, tente perceber o gênero do texto. É em forma de e-mail, conto, artigo, cartaz? Qual ano? Qual momento histórico? Qual autor? Então, é muito importante que você elabore perguntas para cada parágrafo e responda. Ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você experimenta usar os termos fazendo perguntas sobre ele e respondendo, absorve melhor o teor das suas palavras e os seus significados. Responder perguntas do tipo: onde esse texto pode ter sido publicado? Quando? Por quem? Para quem? Nesse momento você poderá perceber que, afinal, ainda havia muita coisa para entender. Agora, você pode anotar 5 palavras que venham à sua cabeça. Por exemplo, em relação a eleições ou a presidência dos Estados Unidos. Você pode sublinhar palavras como política, eleições, presidente, Estados Unidos, voto. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Agora que você já sabe qual é o assunto, na segunda leitura você dará início a uma fase mais detalhada. Na existência de palavras desconhecidas, anote em um rascunho ou sublinhe no próprio texto. Você também pode adotar a ideia de dar uma olhada rápida, mais ou menos de 1 minuto, e perceber se tem gráficos, se divide em colunas, se é um cartaz. Leia todo o texto pausadamente. O primeiro contato com o texto é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do seu autor. Leia devagar e sem interromper a leitura. Relacione palavras a línguas que já conhece. Por exemplo, hola, hello, espejo, que em português significa espelho. É muito importante que você faça um novo texto com suas palavras, mas siga as ideias do autor. Assinale as ideias principais e se certifique que as inclui no texto. Escrever o mesmo, mas com suas palavras é uma prova de que entendeu aquilo que leu. No final, certifique-se de que não colocou palavras na boca do autor, dizendo algo que não foi mencionado no texto por ele. Então, chegamos à parte de se perguntar: qual a intenção do autor ao escrever o texto? Foi para convencer? Foi para informar? Ou emocionar? Para ter o total domínio da riqueza de qualquer texto, seja ele literário, informativo, persuasivo, narrativo, enfim, seja qual for o tipo de texto a ser lido, é preciso, sem dúvidas, treinar para ter uma boa leitura. E uma boa leitura somente é possível exercitando diariamente, por meio de livros, revistas, jornais e qualquer outra fonte de texto. Você também pode identificar se o texto fala principalmente no modo passado, presente ou futuro. De acordo com o modo, cada texto pode trazer uma forma de falar diferente, e dessa forma você verá que é possível até transcrever o que foi lido no texto com suas próprias palavras, o que irá acelerar ainda mais o seu aprendizado no idioma escolhido. Obrigada!